Bem-vindos à tecnologia. Não sou o Atila, mas estamos tentando ser programadores, estamos muito cansados e daríamos tudo por um pedaço de bolo de chocolate em camadas agora. Ai, ai. O modelo Ozzy. Não se trata de um cantor de heavy metal dos anos 70, mas sim de um sistema de comunicação aberto criado a partir de 71. A partir da bagunça, que era o sistema de comunicação, os engenheiros e cientistas criaram um sistema de comunicação aberto, que hoje nós chamamos de Ozzy. Criado para ser um sistema de comunicação aberta, as regras foram específicas e criadas para que os fabricantes pudessem conversar uns com os outros. Como esse modelo era uma torre de Babel, então era necessário. Em 84 foi formalizado e o Ozzy Osbourne já era famoso. Assim a arquitetura ficou consagrada entre todos. Composto por 7 níveis infernais, composto por 7 camadas, o modelo Ozzy possui camada de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física. Falaremos agora da camada física. A camada física. Não é essa física não. Mas sim esta camada física, composta por diversos tipos de dispositivos e tecnologias padronizadas. Composta por dispositivos físicos, a camada física engloba hubs, repetidores, antenas de micro-onda, fibra ótica e cabos de internet. E a informação é transportada através da eletricidade, luz, ondas de rádio e infravermelho. E a informação para ser transportada é através do meio mais simples da computação, que são os bits, zeros e uns. Bom, vou falar aqui um pouco sobre a camada de enlace ou camada de ligação de dados, como também é conhecida. Essa camada é uma das 7 camadas do modelo Ozzy, mais especificamente é a segunda camada. Ela atua sobre a camada física e fica dentro do conjunto de rede. Essa camada possui algumas funcionalidades. Uma delas é fazer com que os dados transmitidos sejam entregues ao destinatário com integridade. A estrutura de dados utilizada nessa camada de enlace é a estrutura de dados conhecida como frames ou quadros. Ele pega o datagrama ou pacote de rede que vem da camada rede, que é a camada superior, e constrói o frame ou quadro adicionando algumas informações como o endereço MAC. Ela também é responsável por detectar e corrigir alguns erros de transmissão. Uma vez que uma rede está suscetível a erros, ela vai detectar e corrigir ou até mesmo solicitar uma retransmissão dos dados, permitindo assim que as camadas superiores assumam a transmissão quase sem erros. É nessa camada também que ocorre o endereçamento físico, utilizando o MAC address, que é o tema já abordado em aula, que é o endereço físico e único de cada máquina conectada a uma rede. Nessa camada também acontece o regulamento do fluxo de dados, uma vez que essa camada ela faz a delimitação da transmissão e recepção dos dados contidos. A camada de enlace ela é dividida em 2 subcamadas. A primeira é a subcamada MAC. Como vocês podem ver aqui no canto inferior direito, a camada MAC funciona como uma interface entre a camada física e a subcamada LLC. É nessa camada que ocorre o endereçamento, utilizando o MAC address. E aí ocorre o endereçamento colocando o endereço de destino e origem dentro do frame. A outra subcamada que existe é a subcamada LLC, também conhecida como Logical Link Control. Essa subcamada ela é responsável pelo controle do fluxo de dados que ocorre na rede. Ela é a principal responsável por entregar os frames que são construídos na camada enlace para o protocolo correto da próxima camada, que seria a camada de rede. E essas foram as principais funções da camada de enlace ou camada de ligação. Eu irei falar sobre a rede, a terceira camada do modelo Ozzy,
E uma analogia legal que dá para se fazer é a central dos correios. Por exemplo, o notebook quer mandar uma carta pro computador. O notebook é o remetente e o destinatário é o computador. Os correios. A terceira camada, ela atua como a central dos correios. Ela basicamente vai encontrar a melhor rota para com que a carta seja entregue ao destinatário o mais rápido possível. Então, para isso é utilizado o endereçamento de IP de origem e destino. E aí você pode estar pensando, por que se usa o endereço de IP e se já temos um MAC? E não é sobre esses MACs que eu estou falando. Estou falando sobre o MAC address, o endereço MAC, o endereço físico de quem está mandando a carta. O endereço físico ele pode sofrer alguma alteração no caminho se, por exemplo, o que está sendo enviado passar por outros dispositivos. Aí o endereço MAC pode sofrer alguma alteração. Então hoje eu vou falar sobre a camada de transporte. Então essa camada ela gerencia o transporte das informações, né, dos pacotes. Então dentro dessa camada tem dois protocolos de controle, os mais importantes são eles TCP e UDP. No protocolo TCP é um protocolo voltado à conexão. Então nesse protocolo tem a garantia que esses pacotes eles vão chegar, né, ao seu destino completos, em ordem, e toda vez que o TCP ele envia esses pacotes, ele fica guardando a informação de que ele chegou ao seu destino. Caso isso não aconteça, ele reenvia o pacote novamente. Então, por essas características, ele é um protocolo confiável. Já o protocolo UDP, ele não se preocupa, ele não é um protocolo voltado à conexão, então ele não recebe aquela resposta de retorno informando se o pacote chegou ao seu destino. Então por isso muitos pacotes se perdem, eles não são enviados em ordem, mas o que acontece é que por essas características esse protocolo ele acaba sendo mais rápido, já que ele não tem que aguardar uma resposta de retorno, só tem que enviar, ele tem uma velocidade maior na entrega dos pacotes. Então, quando utilizar o UDP e onde, né, utilizar o TCP. Então, o protocolo TCP ele é utilizado em comunicações que tem texto, documentos e aplicações web, e o protocolo UDP ele é utilizado em comunicações que exigem velocidade, como o envio de vídeos e jogos online. Bom, falar um pouco sobre a quinta camada do modelo ISO. A quinta camada estabelece, gerencia e inicia as sessões de comunicação entre duas aplicações localizadas em dois computadores em uma rede. Para estabelecer a sessão, é necessário esclarecer qual lado transmite, quando, por quanto tempo e assim por diante. Ela também fornece a sincronização das tarefas dos usuários, colocando pontos de controle de fluxo de dados para, em caso de falhas na comunicação na rede, somente os dados posteriores ao último ponto de controle terão que ser transmitidos novamente. A camada de sessão tem que se preocupar com a sincronização entre os hosts, para que a sessão aberta entre eles continue funcionando. E com vocês a camada de apresentação. Se você olhou para a imagem e não entendeu nada, imagine como era antes. Conforme as tecnologias foram surgindo, foi necessário um tradutor de dados. Todo mundo fazia o que queria, era uma zona. Então, começaram a se pensar em tradutores ou uma padronização dos dados. O tipo de um tradutor? Não, esse não existia na época ainda. Os caras eram crianças. Esse daqui muito menos, é coisa de computador mesmo.
Quando você montava sua rede interna, estava tudo tranquilo. Você mandava e-mail para o chefe, você mandava uma mensagem para o seu coleguinha, tudo funcionava uma beleza. Mas quando chegava comunicação de computador para computador, aí a coisa ficou feia. Foi preciso criar um padrão para que os dados pudessem ser compartilhados de maneira segura e eficiente. Agora, cada um de nós conseguiríamos navegar na internet, ver treta no Twitter, ver recorte de um momento, provavelmente falso, e bater papo no Zap da família. Essas aplicações estariam todas isoladas entre si, mas seria muito difícil compartilhar dados entre elas, da forma que é feito hoje. Dessa forma, cientistas e engenheiros se uniram e foi criada a camada de apresentação, que é possível formatar textos, converter códigos, criptografia e compactar dados. Camada 7. Aplicação. A última camada do modelo OSI é a camada para consumir os dados. Nesta camada temos os programas que garantem a interação humano-máquina. Nela conseguimos enviar e-mails, transferir arquivos e acessar websites, até conectar remotamente em outras máquinas. É nessa camada que temos os protocolos mais conhecidos, como HTTP, FTP, além de serviços como o DNS. Um desses protocolos é o HTTP. O protocolo HTTP é Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. É usado para a navegação de sites da internet e funciona como uma conexão entre o browser e o servidor. O navegador envia um pedido de acesso a uma página e o servidor retorna com uma resposta de permissão de acesso. Junto com ela são enviadas também os arquivos da página que o usuário deseja acessar. Tem também o FTP, significa Protocolo de Transferência de Arquivos. É a forma mais simples de transferir dados entre dois computadores utilizando a rede. O protocolo FTP funciona com dois tipos de conexão, a do cliente e a do servidor, que é o computador que recebe o pedido de conexão e fornece o arquivo ou documento solicitado. O FTP é útil caso o usuário perca o acesso ao painel de controle do seu site. Assim sendo, essa ferramenta pode ser usada para realizar ajustes de página, adicionando ou excluindo arquivos ou ainda selecionar qualquer outra questão no site. O DNS é um serviço que é possível identificar as máquinas e seus IPs pelas hosts. O DNS traduz os IPs em nomes e os nomes em IPs. Existem 3 servidores raiz em todo o mundo, resolvendo a requisição dos demais servidores DNS. Esses 3 servidores raiz respondem às requisições de resoluções de nomes e são chamados de Host Name Service. Caso esses servidores sejam derrubados, a internet de todo mundo cai. Por isso, os países criaram espelhos em todo o mundo, pensando justamente em bloquear os desastres.